no meio do seu povo através da vida do profeta. Porque Deus tinha uma promessa sobre este povo. Este povo, no momento, era um povo que estava vivo fisicamente, mas espiritualmente estavam mortos. Nós vamos entender, dentro desse contexto, que tipo de morte o Senhor está se referindo ao seu povo. Vamos estar lendo aqui também, abra sua Bíblia, no capítulo 5 de Timóteo, versículo 6, está escrito assim: Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Ou, em outras traduções, mas os que vive em prazeres, vivendo está morta. Vamos ler mais um versículo, o capítulo 2 da carta a Efésios, capítulo 2, o versículo 1, está escrito assim: Estando vós mortos em ofensa e pecado. Então, quando o Senhor se dirige através do profeta Ezequiel ao seu povo, que naquele momento estava cativo por conta da desobediência, pois o Senhor levantou anos atrás o profeta Jeremias, e através do profeta Jeremias trouxe a sua poderosa palavra ao coração do seu povo, que no momento, naquele exato momento, não vivia a palavra de Deus. Era um povo que adorava, era um povo que estava sempre no templo, era um povo que proferia a fé no Deus de Israel. No entanto, estavam mortos espirituais pela sua condição de vida, pela sua prática de vida. O povo estava fora da palavra, e por conta disso, Deus leva o povo ao cativeiro para que venha obter resposta em tempo futuro. Pois o plano de Deus, quando permitiu o povo ser levado cativo, é para que houvesse regeneração. Tem muitas pessoas que neste momento se encontram num cativeiro, mas o propósito do cativeiro é para que haja regeneração, transformação de vida, mudança. Deus, através desta palavra, está falando com muitas pessoas que neste momento está viva e vivo fisicamente, mas espiritualmente, pela sua condição de vida pecaminosa, por não se arrepender dos seus pecados e não voltar o seu coração inteiramente para o Senhor, se encontram mortos espirituais e sepultados. A linguagem figurada que o Senhor usa é para dar a entender ao povo que o povo se encontrava semelhante pessoas que estavam mortas e sepultadas, pois o morto para Deus não é morto fisicamente, mas morte espiritual. É a morte que Deus considera. Por quê? Porque a morte espiritual vai levar o homem a ser banido da presença de Deus eternamente. Deus vai perder essas almas que se encontram numa condição de morte espiritual neste momento, que não quer renunciar à vida de pecado, pois o que afasta o homem de Deus é o pecado. O capítulo 59 do profeta Isaías, o versículo 2. Ou seja, os vossos pecados, as vossas iniquidades, faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então, a morte espiritual é o homem que está separado de Deus, porque há uma barreira, há uma limitação, há uma divisão entre o homem e Deus, que é o pecado. Então isso traz a condição de morte espiritual. Naquele momento, o povo se encontrava morto espiritual, sepultado, sem esperança. O povo já não tinha mais esperança de regeneração, de mudança, de tornar a voltar à terra de Israel e adorar o único Deus, como outra hora fazia. Mas tudo estava dentro do plano de Deus. Deus tinha um plano para o seu povo. Deus tinha um propósito para o seu povo. O povo estava morto, mas Deus tinha um propósito. O povo estava distante de Deus, mas Deus tinha um propósito. Não é diferente neste momento, você que assiste esse vídeo. Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito de Deus para a tua vida é que você vive eternamente com o Senhor. Que você venha usufruir das bênçãos eternas no Senhor Jesus Cristo. E ainda as bênçãos terrenas, é claro, que Deus vai acrescentar, conforme está na sua palavra, capítulo 6, o verso 33 de Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, ou seja, o cumprimento de toda a sua palavra, viver a palavra. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, ordem. Primeiro, reino de Deus. Segundo, a sua justiça. E terceiro, as demais coisas vos serão acrescentadas. Neste momento, tem muitas pessoas que se encontram nessa condição. Está morta espiritual. Está morto espiritual. E por que se encontra morta e morto espiritual? Por causa da sua vida. Uma vida de pecado. O pecado nos separa de Deus. Há uma necessidade de nós se arrepender. Há uma necessidade de nós entender que sem Cristo nada poderemos fazer, como fala no Evangelho de João 15. Sem Cristo nada poderemos fazer. Então, o profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 4, é o versículo que nós lemos, na parte final, ele fala: ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Para termos vida e vida em abundância, que não se fala só de vida nesse nível, nesse plano físico, mas de vida espiritual, pois tudo existe em Deus. Deus é o centro de toda a existência. Só há vida quando estamos conectados em Deus. Só há vida no ser humano quando o ser humano se conecta a Deus novamente através de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Pois a fé nos leva a abandonar o pecado. A fé nos leva a reconhecer a nossa limitação e a nossa fraqueza, o nosso pecado, e que dependemos e necessitamos de Jesus na nossa vida. Mas quando a palavra é ministrada, pregada, há uma necessidade de ouvir. Por isso aquele texto, o versículo 4, está dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Se você for para Jeremias capítulo 7, quando Jeremias se coloca na porta do templo,